O LinkedIn soltou nos últimos dias essa nota em que o algoritmo do LinkedIn está utilizando inteligência artificial para conseguir fazer as buscas de candidatos e os candidatos conseguirem fazer as buscas de vaga. O LinkedIn ele soltou toda essa nota onde ele marcou uma cacetada de gente aqui que trabalha dentro do LinkedIn, que revisou esses textos, que conseguiu palpitar, modificar o texto, entender como que o algoritmo está funcionando ali, em que ele fala que ele definitivamente integrou a inteligência artificial, os modelos de LLM ali no algoritmo. O que isso muda na sua vida? Bom, até o ano passado, o ano de 2025, era somente necessário você utilizar palavras-chave de qualquer jeito no perfil. Então, o LinkedIn, ele expõe para a gente na documentação dele, ao longo desses anos, dando palestra sobre LinkedIn, dando palestra sobre algoritmo, levando centenas de pessoas lá para uma vaga melhor aqui no Brasil, tanto para uma vaga gringa, que é a nossa especialidade aqui. Ele vem falando para a gente que palavras-chave são essenciais para o SEO. Palavras-chave são essenciais aqui para você tanto cair numa busca booleana de recrutadores, que os recrutadores hoje buscam muito, através de buscas booleanas assim. Aqui eu fiz uma busca de candidatos que tenham ali React Redux, por exemplo, mas poderia buscar com Java Spring, poderia buscar por .NET, RESTful APIs, Angular, Front-End, poderia buscar várias outras palavras-chave aqui. E ele expõe para a gente que hoje mais palavras-chave não necessariamente querem dizer que você vai ranquear primeiro na lista de candidatos. Então, por exemplo, aqui na prática, eu procurei candidatos que tenham React Redux, por exemplo. Antigamente, até o ano passado, esses candidatos aqui, Leonardo, por exemplo, o Edson, nunca apareceriam aqui nas primeiras posições. Por quê? Porque ele não tem as palavras-chave no título. Então, um dos requisitos principais ali para que você conseguisse cair nessa primeira página aqui é que você tivesse as palavras-chave aqui buscadas no título. Hoje não funciona mais assim. Hoje, um perfil, para que você consiga receber propostas, ele leva em conta muito o contexto que você utiliza essas palavras-chave dentro do seu perfil. Então, por exemplo, o Edson, aqui, ele foi achado principalmente por usar React Redux aqui na experiência anterior dele, que no caso foi talvez essa experiência aqui, ou essa aqui, não sei exatamente qual que foi achada, mas ele utilizou React Redux com um bom contexto. Ele não colocou palavras-chave aleatórias aqui, ele colocou contexto de como ele utilizou essas palavras-chave ali no perfil. Vamos dar uma olhada em outro aqui. Leonardo, ele foi achado por experiências anteriores também, ele conseguiu utilizar React Redux. Então, se a gente for dar uma olhada, por exemplo, em como que está montado o perfil dele, tanto a questão aqui de aba sobre, na questão do título também, olha que ele utiliza só palavras-chave. O LinkedIn ignorou essa utilização de palavras-chave e deu preferência a toda a parte de contexto que ele utilizou aqui dentro das experiências anteriores dele. Então, se você, por exemplo, só se preocupa em utilizar algumas palavras-chave e acha que isso hoje vai conseguir te ajudar, não vai. E você vai perceber essa modificação como? Você vai perceber no seu perfil aqui esse número de busca de aparência aqui começando a reduzir drasticamente. E se você, por exemplo, começar a comparar com o SSI, se você acessar linkedin.com/sales/SSI, você vai cair nesse dashboard aqui e esse dashboard você consegue ver a pontuação média das pessoas da sua indústria e a pontuação média do LinkedIn das pessoas da sua rede. Isso aqui não quer dizer nada, tá? Um SSI, por exemplo, de 59, me rendeu aqui ao longo dos anos inúmeras propostas de Ruby. Até hoje recebendo propostas de Ruby. Alguns dias atrás, aqui 2025, foram inúmeras propostas, em 2024, em 2023, ao longo dos anos, eu sempre recebi propostas só utilizando palavras-chave aqui dentro. Hoje em dia, isso não é mais suficiente para você receber a proposta. Beleza? Então, o que eu vejo com os alunos aqui? Que hoje você precisa de contexto. Então, se a gente entra em outro perfil teste meu aqui, esse perfil, o outro perfil, é perfil para falar dos nossos treinamentos, é perfil para falar da minha mentoria da Operação Código de Ouro, é um perfil para outra coisa. Agora, esse perfil aqui, por exemplo, eu criei ele para fazer entrevista, para conseguir fazer exatamente toda a questão do recebimento de propostas aqui.
beleza? Não falar somente com futuros alunos, com potenciais alunos, mas para o recebimento de proposta. E esse perfil vem recebendo muita proposta. Como? Exatamente colocando contexto. Então, poucas palavras-chave no título, contexto dentro da aba sobre, você percebe aqui que eu mostro o que eu fiz, impactos que eu já dei em empresas que eu passei, em projetos que eu passei, o que eu tenho de mão na massa e principalmente palavras-chave buscáveis aqui, as que são mais buscáveis, pelo menos na minha stack, que é Ruby, e como que eu utilizo aqui no contexto. Ó, destaque. Cara, o LinkedIn, a IA do LinkedIn, quando ela cai aqui no meu perfil, ela vê que, cara, os projetos que eu tenho aqui são com Ruby, os projetos que eu tenho aqui são feitos com as stacks principais. Olha aqui, toda a questão de contexto, utilizando palavras-chave, como eu utilizei aquelas palavras-chave, como eu fiz aqueles impactos ali, e principalmente um perfil também, tanto em inglês quanto em português. E aqui você percebe, ó, que é um perfil que mesmo inativo, ele consegue cair muito o resultado de pesquisa. Por quê? Exatamente porque o LinkedIn, ele me joga para frente. Ele fala, cara, o Lucas tem muito contexto, o Lucas aqui, ele consegue entregar bastante. Então, ao longo do tempo desse perfil, ao longo desse 1 ano que eu venho mexendo nesse perfil aqui, cara, a ocorrência de pesquisa desse perfil aqui, ele sempre veio ali entre 30, 40, 50 no máximo pesquisas nos últimos 7 dias. Hoje, que a gente tem ali um pouco mais de 1 semana que está rolando essas modificações de contexto da IA do LinkedIn, cara, eu estou aqui em 158 ocorrências de busca. E esses 158 aqui, ó, eu consigo ver que tem 11 recrutadores direto. Se ele filtra, por exemplo, o CEO, CTO, que fez a busca booleana e, cara, caiu aqui dentro do meu perfil, eu consigo ver que essas pessoas caíram aqui no perfil. Ó, principais cargos das pessoas que pesquisaram. Ó, consultor de tecnologia pode ser um recrutador. Funcionário administrativo pode ser recrutador também. Contínuo pode ser recrutador. E aqui não tem nada a ver com recrutador, né? Então, ó, de 158, eu tenho potenciais 5, 7% aqui de visitas de recrutadores aqui também. 7 e pouco, 8%. Então, cara, utilizar contexto no seu perfil é muito importante. E aí você pode falar, Lucas, mas você tem muita experiência, é por isso que você foi achado. E não é assim, porque se eu mostro para vocês outros perfis aqui, que eu também testo o algoritmo e também consigo fazer tudo isso que eu estou falando para vocês, toda essa questão de contexto, toda essa questão aqui de como é a utilização do perfil e no algoritmo novo, vocês conseguem ver que está na mesma estrutura. E quando eu mostro para vocês aqui, ó, a questão do recebimento de propostas desse perfil, também ao longo dos anos vem recebendo propostas tanto aqui internacionais, ó, nacionais, como também internacionais. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, ó, a proposta nacional, que é propostas internacionais, ó, eu também consigo receber nesse perfil ao longo dos anos, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de experiência prévia, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de mão na massa exato, e mesmo assim, sem atividade, sem nada, ele ainda cai em 63 ocorrências de busca também, beleza? Então, cara, se você gostou desse vídeo aqui, se ele agregou para você, principalmente faz um comentário aqui, você sabia dessas modificações aqui do algoritmo? Você fazia ideia que o algoritmo ele se comportava assim? Se você fizer alguns ajustes levando em consideração a questão do contexto, você vai ver como que as coisas vão mudar. E olha, se você quer ali um material para que você consiga ali entender toda a configuração de privacidade, como que funcionam os pilares do LinkedIn aqui, o que você tem que fazer passo a passo, cara, estruturas prontas aqui, só para você copiar e colar e já dar resultado, ó. Aqui, ó, alguns resultados de alunos aqui que usaram exatamente essa estrutura. Ó. Estrutura de título, estrutura de headline, estrutura de aba sobre, como utilizar sem experiência, como utilizar com experiência, tudo pronto para você só copiar e colar. Cara, eu estou deixando esse modelo aqui embaixo. Tá? Você vai cair exatamente nessa página aqui. Você vai ver todo o material que você vai conseguir receber e eu vou deixar para vocês, cara, uma cacetada de bônus. Agente de IA para ver quais palavras-chave estão sendo mais buscadas na sua stack, pack de mensagem dev para recrutadores, como que vocês vão abordar esses recrutadores, um roteiro de 7 dias aqui do LinkedIn,
que você vai conseguir receber a sua primeira proposta em 7 dias. Primeira proposta para você ir ali fazer uma entrevista pelo LinkedIn, portfólio dev, cara, personalização de GitHub, raio-x de entrevista na gringa, com uma entrevista minha do Lucas lá fora, te mostrando tudo que você tem que fazer para conseguir passar na sua entrevista BR ou principalmente gringa, para que você consiga receber a sua proposta. Então, cara, esse desconto que a gente está dando nesse material, ele tá por pouco tempo. Tá custando R$37 esse material aqui. Então, se você se interessa por isso, quer um template pronto, quer todo o LinkedIn pronto para você copiar e colar, só clicar aqui no primeiro link da descrição, você vai ter acesso a esse material aqui. Beleza? Tudo isso que fez, tanto esse perfil sem experiência, como os outros perfis, como, cara, uma cacetada de perfil aqui que a gente dá resultado e consegue fazer com que eles tenham aqui, ó, resultado, tudo isso aqui é aluno aqui da mentoria da operação que teve resultado, ó, aprovado na meta, $3.000, back-end júnior, cara, muita gente, muito resultado aqui dentro usando exatamente esse template que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Então, se vocês querem esse tipo de resultado, só adquirir o template do LinkedIn 10K, você vai cair numa aula te ensinando exatamente como usar ele e com todos os bônus se vocês quiserem. Fechou? Pessoal, espero que isso aqui tenha agregado para você, espero que você faça proveito com esse material que eu estou te mostrando aqui dentro dessa aula também. Tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal para você estar 1% mais perto da sua vaga gringa a cada vídeo. Valeu, tamo junto.